Pedra que alude aos versículos e colocará ali uma guarnição de pedras, 4 fileiras de pedra. Êxodo 28:17. Aqui o seguinte, ele colocou lá pedras montadas, 4 fileiras de pedra, né? Então aqui está dando a descrição, né, sobre o peitoral e as pedras que entrariam no peitoral. Na verdade, nós temos 12 pedras, né? E enfim, então é muito simples de saber que 12 pedras são 12 meses do ano, e é muito simples de saber também que também são os 3 paus da árvore sefirótica, lado direito, lado esquerdo, parte central, vezes o tetragrama, 3 vezes 12. Então isso significa o quê? Isso são, na verdade, deixa eu explicar para você aqui a questão dos nomes dentro da o que as pessoas chamam de astrologia, outros já vão mais para o lado da astronomia. Então são os signos, não é? Então os signos que estão dentro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, esses signos que estão dentro do nosso mês, do nosso ano. No ano nós temos os signos, e esses signos eles representam esse masal. O que que significa isso? Que foi um sodote que Deus usou, né, exatamente para que pudesse se ter uma ideia de como funcionaria até o final do tempo. Então como tudo isso funcionaria está descrito aqui nos próprios signos, tá vendo? Então a ideia que se deu ali é que se colocou nesses signos uma nomenclatura de uma de uma tribo. Então veja, cada tribo tem a sua nomenclatura e cada nomenclatura representa alguma coisa, vai representar uma tribo. Com isso, significa que todo mundo que nasce num determinado mês, independente de qualquer coisa, tem um masal e tem uma data específica do mês para nascer. Essas 12 tribos, todo mundo faz parte, ou seja, todo ser humano que se apega à Torá faz parte. Então a gente começa com, na verdade, aqui com o mês, não é, de Áries, tá vendo aqui? São estrelas, a formatação de Áries formam aqui a ideia desse mês. Então a gente vai chamar Áries de Reuven, ou Ruben. O touro vem logo depois, aqui eu tenho a letra Re, o touro vem depois, a formação é essa aqui. Sempre eles vão estar, aqui acompanhando o sol, tá vendo? O sol vai estar iluminando. Quem é o sol? Jacó. Jacó é o sol que ilumina o mês que a pessoa nasceu. Então a pessoa ela nasce com certas características. A questão do signo hebraico, cabalístico, não tem absolutamente nada a ver com os astros. Por quê? Os astros, quando a gente vê aí, parece que os astros eles interferem no masal. Mas na Torá fala que para quem é cabalista não existe masal. Você vai ter que aprender, através da Torá, a ultrapassar esses masais aqui que são colocados acima da terra. Então veja, cada um deles, não é, eles têm uma representação, e cada um deles vai ser exatamente determinante para um mês. Isso significa, então, que as pessoas têm que entender isso dessa forma. Não dá mais para entender aquela questão
é onde Deus ele tem um povo que é escolhido e outro que não é escolhido. Isso fica estranho, né? Dentro da ótica divina, isso fica estranho, porque Deus ele seria como um Hitler, né? Que escolhe um povo e esse povo é diferente dos outros povos. Não que cada uma das nações que existiram nesse mundo não tenha a sua proeminência, né? Então, o próprio povo de Israel foi escolhido para guardar a Torá porque eles tinham a capacidade, os cabalistas, eles tinham a capacidade para guardar a verdade. Então, eles tiveram que guardar a Torá dentro do próprio judaísmo, eles tiveram que guardar a Torá. Porque a própria Cabala, o próprio Zohar, ele desnuda a religião. O que é a religião? A religião é onde as pessoas se mantêm seguras dentro de um pensamento mais humanizado do que espiritualizado. E está nos primeiros degraus da Torá. Então tá lá que você acredita que existe um Ruven, enfim. E aí é lógico que quando vem uma pessoa que tem um conhecimento a mais de astrologia, astronomia, ou que tem até um conhecimento geográfico, vai ver que aquelas histórias, elas não existiram aqui, porque elas não são histórias que se contam no nosso nível, mas são histórias que se contam no nível superior. São histórias que são contadas justamente na tradução do divino para o nosso mundo. E aí, dentro desses parâmetros, então, o próprio Zohar, não é ninguém que está falando isso, senão aqui o nosso Zohar, onde a gente tem mencionado essas questões. Então, ó, colocarás ali uma guarnição de pedra. Isso está falando da organização das fileiras de pedra, porque é a outra pedra. Qual é a pedra que a gente está falando aqui? Nós estamos falando sobre a árvore sefirótica e tudo aquilo que a árvore sefirótica gira e forma no nosso planeta. Somos sentenciados pelos planetas se não temos a Torá. Somos, então, influenciados por esses astros se não achamos a Torá. A questão aqui é que para o cabalista, ou para qualquer ser humano que conheça o Eterno, existe uma configuração de que os próprios planetas vão impelir algumas situações, mas eles não compelem. Por quê? O ser humano ele não está no piloto automático, ele pode definir e decidir aquilo que ele vai fazer ou não fazer, aquilo que ele quer seguir ou não seguir. Então, como tudo é feito por um reflexo da sua interioridade para os astros, então tudo que vai acontecer com você é o que você espelhou para cima, exceto se tiver algumas questões de mazás passado, ou seja, de coisas erradas que você veio e que está vindo agora para consertar. Então, o que você está aqui só para consertar esses erros. Veja, com isso você nasce em uma das tribos. O que são as tribos? São os meses do ano e também, não é, as constelações que influenciam exatamente o fator Sol. Então, a gente vai depois falar mais sobre isso profundamente, mas só para entender aqui o quesito de que são essas pedras. Continuando aqui. Então eu tirarei o coração de pedra. Aqui já existe uma outra conotação, né? Que quem vai tirar esse coração de pedra é o Eterno. Existe um tempo de 6.000 anos para isso acontecer, 7.000 anos, né? E aí então a gente tem que estudar, a gente está estudando isso nas outras aulas. Coração de pedra não é muito bem o que as pessoas entendem. Levi Haeven, que é o coração de pedra, não é muito bem. E a gente já falou sobre isso esses dias. As duas mesas de pedra também foram tiradas dessa pedra e também foi chamada de a Pedra de Israel. Veja, a Pedra de Israel, as tribos são todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra configurado juntamente com todas essas questões para que a pessoa possa entender profundamente o que significa essas questões dentro da Torá. Isso vai trazer para a pessoa, então, um entendimento extra do que é realmente a Torá.
A Torá do Eterno, ela é uma configuração durante 7.000 anos que foi dada uma partida intelecto espiritual que começou exatamente no Antropoceno, ou seja, no Holoceno, e lá atrás, começou então há 10.000 anos atrás, quando houve um equilíbrio na Terra, onde o homem parou de forragear a Terra, ele parou de ser caçador, ele conseguiu então fazer as primeiras plantações, conseguiu parar no planeta, ele não ficava se movimentando mais por conta da temperatura que oscilava sempre 1,5 graus acima ou abaixo, não permitindo que a gente tivesse estabilidade nas nossas estações. As estações nem existiam nessa época. Então, a partir desse período, nós viemos avançando até onde nós estamos, agora sim, no Antropoceno, que é onde os homens eles estão influenciando drasticamente a natureza, acabando exatamente com a fauna, com a flora e com todas as questões ligadas a um equilíbrio desse Holoceno que foi criado, e estamos no risco de acabarmos com esse equilíbrio, porque se rompermos a barreira de aumentarmos a 1,5 graus acima na Terra, então adeus o que nós conhecemos como vida. E talvez isso faça com que a humanidade possa retroceder dentro daquilo que ela construiu até hoje como intelectualidade. A gente deve entender também que lá na Torá escrito que a terra foi feita para jamais ser abalada, não é? Está lá escrito. Mas as intempéries, tudo que aconteceu nesse período de 4,5 bilhões de anos que a Terra existe, para Shem não tem tempo, para ele não tem tempo, mas a gente tinha que ter uma ideia do que era determinados, né, estágios da passagem da vida. Então tudo que nós vamos medir vai ser em cima desse conhecimento. A própria questão do metro, da medida, é feita em cima da velocidade da luz. Essa velocidade da luz, ela então é colocada sobre um espaço, e ali nós temos um metro, que era tão difícil de se colocar em tempos anteriores, porque era uma braça, eram medidas, não é, que sempre dependiam até às vezes da estatura de um rei, dos passos de um rei, do braço de um rei, etc. E assim era, e não tinha algo que realmente pudesse definir o que era um metro, o que era também a questão do quilo. Tudo isso são medidas bem guardadas para que a humanidade não possa perder essa questão do entendimento do que é toda essa regra matemática, pode se colocar, porque sempre a matemática vai ser envolvida, mas também a intelectualidade, assim como também aquilo que nós chamamos da psicologia, do sentimento, e tudo que a pessoa vai sentir ao adentrar dentro desse conhecimento, né? Muito bem. Então, dentro disso, aqui a gente está falando não de uma linguagem fixa, uma linguagem real, mas nós estamos falando de uma linguagem metafórica. Essa linguagem metafórica, ela é construída em cima da linguagem dos ramos, que vocês podem ver no nosso canal. Lá tem um playlist, nesse playlist existe a linguagem dos ramos. A linguagem dos ramos, ela vai salientar em alguns casos alguns processos dentro da Torá, onde você poderá entender a argumentação dos nossos sábios. A argumentação dos nossos sábios foram construídas em cima da argumentação de outros sábios, através do Zohar Kadosh, que teve a construção juntamente com alguns tzadikim que já estavam do outro lado, principalmente o de Eliyahu Hanavi. Muito bem. O que a gente então está salientando aqui é que tudo isso é uma grande metáfora. Então veja, tirar o coração de pedra, quando nós falamos em tirar o coração de pedra, nós devemos entender que esse coração de pedra, na verdade, não é muito bem o que as pessoas imaginam. Não
não é aquilo que as pessoas pensam. É uma linguagem metafórica, porque pedra e coração são algo que biologicamente não funciona. Muito bem. Então aqui diz que essas duas mesas de pedra foram tiradas desta pedra e também foi chamado de a pedra de Israel, a rocha de Israel. Então veja, e também foi chamado de a pedra de Israel, né? Foram tiradas dessa pedra, a pedra também foram tiradas dessa pedra, aquela pedra que foi jogada no abismo, e também foram chamadas de a pedra de Israel, conforme explicado. O Rabi Ezequias citou o versículo, e a pedra está conforme o nome dos filhos de Israel, que são 12. Né? 12, isso vai estar lá em Bereshit 28:11. Ali ele parou. Quem parou ali? O sol, na noite, pois o sol havia se posto, tomando umas pedras daquele lugar, colocou debaixo da sua cabeça e deitou-se naquele lugar. Veja, quando a história está sendo falada aqui, está falando do sol. Então ele tinha as pedras, veja que o sol, e quando nós fazemos um mapa cabalístico de alguém, ele é a parte central da árvore sefirótica. Todos os meses, tudo está de acordo com Jacó. Então os meses são essas linhas diagonais na árvore sefirótica, e essas linhas diagonais, elas são exatamente os filhos de Jacó, que são os meses. Por quê? As estações e os meses vai depender do sol. O movimento da Lua vai gerar, não a Lua nova, etc. Tudo aquilo que o homem precisa para que ele possa interagir com a divindade que vai passando através desse tempo. Então vamos fazer uma reflexão. Isso significa que conforme você está vivendo é porque você está recebendo da divindade dentro do seu órgão, dentro de todos os seres que habitam dentro de você. Tudo que existe dentro de você, existe que o Eterno está passando a vida. Você foi criado, mas você não é um ser criado para sempre. Você é um ser criado, e todos os seres que são criados, anjos, etc., ele tem que ser recriado todos os dias. Ou seja, essa luz desce, atravessa todo o universo, alimenta todos os seres espirituais, e assim até que chegamos a nós aqui. Daqui nós nós espelhamos aquilo que é Torá, Cabalá, para que essa vida ela pode ser continuada. Então pare para perceber que quando a Torá ela está falando dessa situação, ela coloca a responsabilidade sobre o estudante de Torá, e ela também coloca que aquele que estuda a Torá é que mantém tudo isso de acordo. O que acontece é que quem não estuda a Torá, porque vai ficar desfragmentado quanto a essas ideias, aqueles que se colocam dentro de um domo religioso, aqueles que separam as pessoas, aqueles que vivem com a idolatria, eles assassinam a Torá e não querem deixar as pessoas entenderem a Torá. Se a argumentação da Torá é verdadeira, através da Cabalá, isso significa que aqueles que fazem isso não estão com o Eterno. Ao contrário, tem alguma coisa errada nisso tudo. Veja, então o que nós salientamos aqui é exatamente isso. Veja, então os 12, né, vamos dizer que eles eram segundo o nome do filho de Israel, porque assim como há 12 tribos abaixo, também há 12 tribos acima. O que são 12 pedras preciosas. Ou seja, assim como há esses 12 graus dentro da sua alma, esses 12 graus que você pode perceber dentro daquilo que é colocado dentro da nossa formatação de entendimento, que nós podemos absorver através dos nossos receptores, olhos, ouvidos, nariz, boca, e o próprio cérebro que vai poder entender a complexidade dessa Torá. Então isso também faz parte, e dentro disso tudo, que está sendo me dado uma vida, que Deus continua me dando da divindade dele para que eu possa existir, então eu vou definir o que são essas 12 pedras. Então veja, então eu tenho isso abaixo, dentro de mim, e tenho isso acima. Eu tenho isso dentro da minha alma, principalmente, e tenho também isso no projeto superior. Aí diz aqui, e são 12 pedras preciosas, e é por isso que está escrito, onde se levantam as tribos de Adonai, como testemunha Israel. Terlim 122:4.
com referência ao Israel superior. Além disso, como há 12 horas do dia, portanto há também 12 horas da noite, do dia em cima e da noite embaixo, cada uma correspondendo uma a outra. As 12 horas da noite estão divididas em 3 grupos, cada um dos quais corresponde à hierarquia dos malahim, dos anjos, que participam do primeiro, portanto o primeiro é a meia-noite, 2 fileiras estão de um lado, uma da outra. E um espírito celestial sai entre elas. Então todas as árvores do jardim explodem em canto. E Deus entra no jardim, como está escrito. Então todas as árvores da floresta, veja, Deus entra no jardim, como está escrito, e aqui a questão árvores são árvores sefiróticas. Vejam aqui. O que são árvores sefiróticas? No jardim existiam árvores, 2 árvores, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. A Torá é a árvore da vida. Mas a árvore da vida, que é a Torá, ela só pode ser árvore da vida quando ela está dentro da pessoa em si, quando ela funciona dentro da pessoa em si, porque o ser vivo é o ser humano. E, infelizmente, através da própria Torá, até nos dias de hoje, a gente vê pessoas sentenciando essas árvores a serem cortadas. Porque a definição aqui é que outros seres humanos sejam desconectados, tenham a sua vida ceifadas, acabadas, por causa da sua cor, da sua raça, da sua religião. Enfim, é uma guerra sem fim. E que cada uma dessas árvores foram plantadas pelo próprio Eterno, e só ele pode colhê-las. Agora, prestem atenção, se a árvore é o ser humano, então as árvores que cantam de alegria diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, são as almas superiores, e a alma daqueles que conseguiram, não é, chegar na presença divina. Isso está em Crônicas 16:33, 1 Crônicas. Porque o julgamento entra entre elas e o jardim é selado. Então surge o vento norte, trazendo alegria em sua corrente. O que é o vento norte? É a Sefirá Gevurá, o julgamento. Porque perceba que sem o julgamento a pessoa não pode avançar e ela ficaria então no nível de castigo eterno. Então ela recebe um julgamento, ela passa por certas situações nessa vida, caso ela ative o seu masal, ou ela passa pela vida toda distraidamente. Quando ela passa pela vida toda distraidamente, ela não passa em nenhum aspecto sobre a questão de passar por algumas questões na sua vida. Ela fica sempre rindo, tudo é muito bom. Então a gente pode sair na rua agora e ver pessoas que estão sempre sorrindo e fazendo as piores coisas do mundo. Mas elas ainda não ativaram o seu masal. Elas estão a nível de nefesh, e ao nível de nefesh elas vão parar de existir caso elas continuem brincando com as suas vidas, que é criada e dada a ela todos os dias para que elas possam estudar essa Torá. A sentença é muito séria. Qual é a sentença? A sentença é não existir mais. Muito bem, algumas pessoas podem até falar que preferem não existir mais do que o Guerrinon. Eu acho que eu prefiro o Guerrinon do que não existir mais. Pelo menos é alguma coisa. Pelo menos é algo que você tá vivendo e sabe-se lá, o Guerrinon é para limpeza. Não existir mais é apagar essa história que você está vivendo agora. É sentenciá-la a não estar no Olam Rabá. A única fórmula que existe não é se alguém vai te curar ou se você vai ficar feliz nesse mundo. A única fórmula que existe é se você quiser consertar um masal, seja ele qual for. Imagine uma pessoa que não pode andar, está numa cadeira de roda, né? E aí, nessa cadeira de roda, a gente tem agora uma pessoa que decide andar, mas ela pode não ter as suas pernas. Então, esse ticum dela é impossível de se passar, a não ser que ela use hoje a tecnologia, mas não vai ser como é o natural. A sensibilidade que nós temos ao colocar os pés no chão, a darmos cada passo, ela não irá ter. É um masal, ou alguém que nasce cego, etc, etc. Então as pessoas já nascem com seus masais pronto. Ter a resiliência para ativar o Tikkun, ativar e aguentar, porque quando Abraham ele tem 10 testes, não são brincadeira.
Imagina se Deus vai brincar de dar castigo para as pessoas, se ele vai pegar, não, agora eu vou te dar um castigo aqui, outro ali, para ver se você é fera mesmo nesse quesito aí. Então vamos ver, não. O que o Abraham teve foi um teste porque ele era a reencarnação de Adão. A primeira parte da alma, depois veio a segunda, que era de Issaque, e a terceira, que é Jacó. E não pense que é brincadeira, porque você também e eu também somos a reencarnação de Adão. Nossas almas estavam juntas, não é? Quando elas foram sentenciadas a vir para esse mundo e consertar o erro de Adão. Então é o erro que todo mundo vai ter que consertar, cada um com seus fragmentos e cada um com a parte que lhe cabe. Continua aqui. Porque o julgamento entra entre elas e o jardim é selado, ou seja, as árvores, essas almas. Então surge o vento norte, que é Gevurá, trazendo alegria em sua corrente, sopra pelas árvores de especiarias e carrega o seu perfume pelo ar. E os justos colocam suas coroas e celebram a luz do espelho diáfano, um espelho transparente. Felizes aqueles a quem é concedida essa luz celestial, ou seja, quem é concedido esse julgamento para consertar. A luz desse espelho brilha por todos os lados e cada um dos justos participam da sua parte, cada um de acordo com as suas obras neste mundo, e alguns deles ficam confusos com a luz superior que seus vizinhos recebem. Aqui nós devemos perceber que isso aqui é uma metáfora para o estudo da Torá. A gente chama o próprio Moshe de a vidraça transparente, ou seja, o espelho transparente. A ele foi dado o direito, esse Moshe são 600 mil almas, existe uma discussão profunda cabalística sobre isso, que trouxeram a Torá para nós. Ou seja, eles viram, não é que eles viram através das letras hebraicas, foram nos mundos superiores, e lá nesses mundos superiores, através de uma Torá, não através da idolatria, porque você pode alcançar os mundos superiores e isso é discutido por toda a Torá. Nós não temos só Moshe, nós temos Bilã, temos Balaques, temos Labã, temos uma série de pessoas que foram pelas vias esquerdas para que pudessem entender aquilo que eles acreditavam ser o divino dentro da sua configuração interna. Vejam. Então, quando a noite começa, numerosos oficiais de justiça levantam-se para percorrer o mundo. Então, a justiça, não é, para cobrar as pessoas sobre seus erros. E como dissemos, as portas estão fechadas. Assim, à meia-noite, o lado norte desce e toma posse da noite, até que 2/3 dela tenha passado. Então, o lado sul acorda. Tá vendo? O lado sul é exatamente Hesed. Até amanhã. Então, tanto o norte quanto o sul apoiam a Sheriná, ou seja, tanto a Gevurá, Hesed, como a Gevurá vão apoiar a Sheriná, que vai descer, tá vendo? Ela vem descendo desses mundos, aqui eu já estou no mundo superior, a Sheriná vem descendo para todo o planeta Terra, para todo o universo, não é a coisa aqui dentro da Torá é hard, não tem aquela história de profetas, aquela história que eis que eu te digo, nem isso, nem milagres, nem nada disso. Aqui está falando que o Deus de Israel, ele dá a vida para todas as pessoas. Nós estamos no sistema de Mazalote, de reencarnação, e que cabe a cada um ter um único caminho pela Torá. O meu caminho não pode ser o teu caminho, o caminho do outro não pode ser o do outro, e assim sucessivamente. O caminho de cada um é individual. Por isso que Deus ele não é desonesto e faz cada pessoa nascer onde ela vai poder cumprir melhor o seu tikkun. Quando ela nasce, é dado a ela o lado negativo que ela tem, lógico, mas também é dado a ela todas as oportunidades para ela consertar esse lado negativo. E aí, a pessoa conserta ou não conserta. Ela vai seguir a Torá ou por amor, ou ativando ou pela dor. Ser sentenciado a não ter esse masal ativado vai fazer com que as pessoas elas não cheguem no Olam Rabá. Perceba então, vamos continuar aqui, ó, que a Sheriná desce, então os filhos de Israel descem aqui com suas orações e súplicas, né, e os elevam até que ele suba e fique escondido entre eles e receba a bênção da fonte. Então veja,
vamos continuar. Enquanto eles estavam sentados, chegou então a meia-noite. O Rabi Judá disse ao Rabi Yossi: agora o vento norte desperta, ou seja, agora, né, é a hora. E a noite se divide. Agora é o momento em que o santo abençoado seja ele, anseia pela voz dos justos. Vamos acordar para estudar essa Torá neste mundo aqui que nós estamos. A voz daqueles que estudam a Torá, agora Deus nos ouve neste lugar que nós estamos. Portanto, não vamos parar de discutir a Torá. Veja, não vamos parar de discutir a Torá. Então ele começou. O anjo que me libertou de todo mal é o mesmo citado no versículo, né? Aqui a gente termina essa questão e ele continua aqui, né? O anjo, a gente já falou inúmeras vezes que o anjo é a Shekhinah. Sempre que está ali no singular, não tem a ver que é outro, no outro, senão a própria Shekhinah. E o nome citado no versículo diz que viu o anjo diante de ti, Êxodo, no 23:20, que de acordo como estabelecemos, é o libertador do mundo. Preste atenção. É o libertador do mundo, de Malhut, de todos os seres humanos, protetor da humanidade e aquele que busca bênçãos para todo mundo. Isso significa que quando você começa a estudar a Torá, busca bênçãos para você, bênçãos materiais, isso ou aquilo, você está sentenciado a estar na recepção. O cabalista, aqueles que estudam a Torá, eles buscam bênção, a proteção para a humanidade e para todo mundo. E recebemos, né? Recebendo-os primeiro. Este anjo às vezes é masculino e às vezes é feminino. Quando ele fornece bênçãos para o mundo, ele é chamado de homem. Ou seja, a gente sabe que o fator homem e mulher dentro da Torá, recepção mulher, doação homem. Então veja. Então a semelhança ao homem que fornece bênçãos para a mulher. Mas quando ele vem para trazer punição ao mundo, ela é chamada de mulher, sendo encontrada grávida do julgamento. Da mesma forma, nas palavras a chama da espada que ele brandiu por toda parte, há uma referência aos anjos que são mensageiros de Deus e que se transformam em diferentes formas, sendo femininas, ora masculinas, ora mensageiros de julgamento e às vezes mensageiros de misericórdia. Da mesma forma, esse anjo pode assumir todas as cores como um arco-íris e tratar o mundo de maneira adequada. Depende daqueles que espelham e daquilo que está sendo espelhado dentro de cada vida. Apesar dos tzadikim, sejam os superiores ou os que estão nesse mundo estudando a Torá, espelharem a Torá constantemente para salvar essas almas, essas vidas, muitas vezes não vai ser possível, como aconteceu no caso de Sidom e Gomorra, ou Sodoma e Gomorra, onde o próprio Abraham ele rezou a Hashem e argumentou se tiver 50 justas, etc, etc, até que chegou a 10 justas e não tinha, e a cidade teve de ser destruída. Diz no Tanakh também naqueles dias, mesmo que esteja Noa, não é? Noa, acho que Jó e Moshe no meio das pessoas, não poderia o mundo ser salvo. Dois goins, a questão de Goim dentro da Torá tem que ser muito bem analisada, e um Yehudim. Veja, a questão aqui que nós estamos definindo é que vai chegar a hora que nem que esses tzadikim estejam no meio das pessoas, não vai ter como salvar. Porque o sistema egocêntrico chegou a um nível onde a pessoa não vai conseguir mais sair do nível que ela está. Então não tem mais o que fazer. E aí, quando não tem mais o que fazer, vamos ver aqui então o que acontece. O Rabi Yossi discutiu o versículo: a força do rei também ama a justiça. Você estabelece a equidade. Isso é o Salmos lá no 99:4. Ele disse: o rei é Hashem, que ama o julgamento e o sustenta, porque a terra é estabelecida pelo julgamento. Pelo julgamento também a comunidade de Israel é confirmada e estabelecida, porque daí ela é sustentada e daí recebe todas as bênçãos. É por isso que todo o seu desejo, todo o seu anseio é julgamento. As palavras, você estabelece equidade. Aqui a gente está falando de Mecharim, que literalmente quer dizer justiça. Refere-se a dois querubins abaixo que tornam o mundo seguro e habitável.
Então veja, esses querubins, eles tornam o mundo habitável, né, e seguro também. Nisso, a gente entende que tudo vem do mundo espiritual. Se há um abalo onde não existem mais justos, por exemplo, nas épocas de grande calamidade do mundo, o pecado saiu acima da justiça dos estudantes de Torá. Então, os estudantes de Torá não conseguiram segurar o pecado, que é o que está acontecendo no nosso meio. A gente hoje, como a gente viu ou vai ver, existe o pecado porque não estudamos a Torá o suficiente, então a idolatria vai subir para todos os lados. As pessoas vão buscar idolatria por todos os lados. E vão ter casas de idolatrias para todos os lados. O que é idolatria? Ela não existe? Existe, senão ela não seria proibida. Como se proíbe algo que não existe? Ela tem poder? Tem. Se não eterno, não mandaria a gente tomar muito cuidado com essas coisas. O problema da idolatria é que ela é uma construção dentro de algo que não é meritório, é a graça. Então a graça é você receber de graça aquilo que você não tem o direito. Esse não direito que você tem que você tem o direito de construir através de trazer para você a argumentação correta para que você não saia desse mundo devendo nada. E é o que as pessoas vão fazer, porque a todo momento eles acessam o Criador para que ele lhe dê alguma coisa. E a argumentação é que aquele algo que eles vão ter agora, que alimenta muitas vezes o ego, tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar eu agradeço. Que alimenta muitas vezes o ego é, na verdade, a própria religião. Onde as pessoas trabalham não para construir o Olam Rabá, mas elas trabalham para construir argumentações e confortos para esse mundo. Não é que o conforto não pode existir. Não é que a coisa não pode ir assim, mas é porque o que acontece é que a pessoa acaba indo pela via do receber para si mesmo, o que é altamente proibido pela Cabala dentro da Torá. O que sentencia as pessoas a estarem dentro das comunidades, seja lá qual for, querendo receber alguma coisa. Quando ela não recebe, então é exposto o que realmente ela queria do eterno: dinheiro, fama, saúde e até tempo de vida. Então isso salienta que ela não estava de acordo com a Torá e que ela estava usando uma argumentação egocêntrica e, por que não falar, demoníaca, satanista, para pedir a Deus e roubar aquilo que ela não tem direito nessa vida para si mesma. Então, aqui, não é? Esses querubins que tornam tudo seguro abaixo, eles também vão dar para a pessoa a sentença favorável. Quando nós chegamos no último momento de fazer a última capará, que é a nossa própria vida, e nós podemos entregar ela ao eterno ou podemos entregar ela ao acaso. Né? Quando nós entregamos ela ao acaso, isso significa que tudo que nós construímos aqui não teve significado nenhum para o mundo espiritual. Tudo que nós construímos foi como aquele bezerro de ouro que ficou estático, ao tempo todo olhando para o chão, vezes por outras se movimentava, mas sempre em cima de construções nesse mundo. Ao mundo espiritual não coube ao boi olhar para o alto. Não coube ele tentar observar se existia dentro da Torá, como a gente citou acima, uma história muito diferente do que essa história da carochinha, que é contada em todos os locais, e como Papai Noel, não é? Que é uma grande mentira, traz muita alegria para as pessoas.